Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos a tratar da terceira parte do livro, que aborda os processos nos tribunais. Estamos vendo o primeiro tópico dessa terceira parte, que é o sistema de vinculação a certos pronunciamentos judiciais. Vamos agora tratar desse item que aparece na tela aí para os senhores, a estabilidade, a integridade e a coerência que estão previstos no artigo 926. Vamos a eles. Como já indicado, o artigo 926, no seu caput, impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. Tal determinação aplica-se não apenas aos pronunciamentos com força vinculante. É uma diretriz a ser observada em toda e qualquer atuação de cada corte. Isso requer, além da seriedade de propósito dos integrantes das cortes, para dar cumprimento a tal norma, uma série de providências práticas, operacionais, de administração judiciária. Entre outras providências, é imprescindível que se estabeleçam sistemas de controle que permitam aos diferentes órgãos e integrantes do tribunal e aos graus de jurisdição inferiores identificar com facilidade as questões jurídicas que já foram levadas a julgamento e o modo como foram resolvidas. Assim, são necessários repertórios jurisprudenciais com indexação precisa, não apenas dos assuntos versados, mas dos dispositivos normativos interpretados e aplicados em cada decisão. Em grande medida, as contradições e instabilidades da orientação jurisprudencial dos tribunais advém de absoluta falta de controle daquilo que já se decidiu e como se decidiu. Como já dito antes, ao menos até o advento do Código de 2015, não foram infrequentes os casos em que, numa mesma sessão, um mesmo órgão julgou exatamente a mesma questão de dois modos distintos, sem que houvesse ou fosse enfrentado qualquer fator que justificasse a diferenciação de tratamento. Pior que isso, muitas vezes decisões antagônicas acerca de uma mesma questão, numa mesma época, provieram de um mesmo e único relator, sem que também houvesse qualquer elemento a justificar a distinção. Na maioria dos casos, tais injustificáveis variações derivam de pura e simples falta de controle das questões já decididas, somada a uma inconsistência de premissas, de que se fala no parágrafo seguinte. Pois, se decidisse com base em premissas coerentes e constantes, o julgador, ainda que sem se dar conta de que já havia decidido antes aquela mesma questão, tornaria a decidi-la em termos idênticos ou similares aos adotados antes. Os repertórios jurisprudenciais organizados com rigor prestam-se a diminuir o risco de situações como essa. Permitem a precisa identificação do que já se decidiu, seja para que se torne
a adotar o mesmo entendimento, seja para que, quando houver fundados motivos para tanto, se proponha uma nova orientação. E a coerência e integridade jurisprudenciais não se satisfazem com a simples consistência nas reiteradas manifestações do tribunal a respeito de uma mesma e única questão jurídica que se repita em vários casos. Mais do que isso, é preciso também que haja correspondência, proporcionalidade no trato de questões que, embora não idênticas, sejam análogas. É necessário ainda que, quando uma mesma premissa se apresentar para a solução de duas questões, mesmo sendo essas distintas, aquela seja definida, em ambos os casos, nos mesmos termos, se não houver um fator que justifique a distinção, e assim por diante. Vale dizer, não bastam coerência e integridade sob o aspecto puramente formal, restrito a cada específica questão jurídica. Esses atributos precisam pôr-se em termos substanciais, de modo que conceitos, categorias gerais e institutos jurídicos sejam delineados e aplicados pelo tribunal de um modo consistente, constante, homogêneo. Caberá ao próprio tribunal, quando produz decisões que virão a constituir precedentes, justificar as razões por que deixa eventualmente de adotar como premissas diretrizes por ele mesmo estabelecidas, em precedentes anteriores, demonstrando sua superação ou elementos diferenciais contidos na nova questão, a teor dos incisos finais do parágrafo 1º do artigo 489, mais precisamente os incisos 5º e 6º. Portanto, isso demanda um sistema ainda mais sofisticado de organização do acervo jurisprudencial dos tribunais, seja para que o jurisdicionado possa identificar as diretrizes jurisprudenciais da Corte, parágrafo 5º do artigo 927, seja para que os próprios integrantes da Corte possam razoavelmente dominar esse arcabouço de precedente e considerá-lo no enfrentamento de novas questões. Essa tarefa poderá ser cumprida de modo menos complexo e custoso, na medida em que as decisões dos tribunais, sem deixar de cumprir as exigências de fundamentação, parágrafos 1º e 2º do artigo 489, sejam objetivas, não se percam em considerações paralelas e relevantes para o cerne da questão, aquilo que se chama de obter dictum, nem em citações doutrinárias e jurisprudenciais extensas e desnecessárias para o enfrentamento do caso. Tudo isso guarda também direta relação com a exigência de estabilidade jurisprudencial. Como visto, a instabilidade, por vezes na mesma Câmara, com o mesmo relator, muitas vezes não deriva de intencionais mudanças de orientação, mas apenas do descontrole acima apontado, problema que tende a ser eliminado ou diminuído com as providências também já indicadas. Mas, além disso, não são infrequentes os verdadeiros casos de alterações de orientação jurisprudencial, por vezes até sucessivas. Não se pretende a fossilização de entendimentos que se revelam superados. A produção jurisprudencial deve revestir-se de dinamismo que acompanhe as mutações que ocorram no cenário social, político e cultural. Nesse ponto, cabe distinguir, por um lado, os casos em que, ao longo do tempo, se altera o próprio sentido do dispositivo legal, não por mera divergência, amadurecimento de interpretação, mas em vista de uma evolução no âmbito sociocultural. A letra da lei permanece a mesma, mas a norma torna-se outra. E, por outro lado, os casos em que se tem a simples oscilação interpretativa fazendo com que uma mesma corte, em curto período de tempo, e sem que tenha havido alteração de premissas ou do contexto, adote diferentes posicionamentos sobre a mesma questão. É essa instabilidade que se busca evitar. Um dos modos de se reduzir essa instabilidade consiste em evitar a emissão de pronunciamentos revestidos de maior eficácia vinculante enquanto ainda não houver verdadeiro amadurecimento da interpretação da questão. Por exemplo, há casos em que se constata já haver grande número de processos em que se discute uma mesma questão jurídica. No entanto, se não há ainda um razoável aprofundamento da compreensão da questão, é preferível que não se instaure desde logo um procedimento de resolução de questões repetitivas, julgamento de recursos por amostragem ou incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme o caso,
Isso, em um primeiro momento, gerará certa gama de decisões divergentes no tribunal, o que poderia implicar um descumprimento da determinação contida no artigo 926. Mas isso se faria no tempo estritamente necessário para o tribunal enriquecer sua apreensão da matéria. O enfrentamento desses primeiros casos permitirá aos integrantes do tribunal aprimorar seu domínio da questão, ampliando-se as chances de que finalmente profiram, em procedimento de resolução de casos repetitivos, uma decisão que seja fruto de verdadeira reflexão, meditação sobre o tema. Uma decisão nesses termos terá muito maior propensão à estabilidade. Estará bem menos sujeita ao risco de precisar ser complementada, ressalvada, retificada ou mesmo integralmente revista. Em suma, perde-se um pouco de tempo antes para não se perder muito mais tempo depois com idas e vindas desnecessárias. Além disso, o dever de estabilidade da jurisprudência impõe que, nos casos em que as modificações de orientação sejam mesmo necessárias, venham acompanhadas de medidas que impeçam graves sacrifícios aos jurisdicionados que pautaram sua conduta no anterior entendimento jurisprudencial. Trata-se desse aspecto no tópico seguinte. Nós vamos ficar por aqui por hora, vamos fazer um corte no vídeo e vamos tratar a partir do próximo vídeo dessa alteração, dessa modificação do entendimento jurisprudencial que estava até então consolidada no âmbito do tribunal e da jurisprudência. Então é isso, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Por hora é só e até a próxima.